Nem todo carro nasce para arrancar suspiros. Alguns entram para a história por sua velocidade, tecnologia ou luxo. Outros, bem, ficam famosos por um motivo completamente diferente. Ao longo das décadas, diversas montadoras tentaram inovar, quebrar padrões e criar algo único. Mas em alguns casos, o resultado foi tão estranho que esses veículos acabaram se tornando verdadeiras lendas da feiura automotiva. Hoje você vai conhecer 10 carros que desafiaram todas as regras do design e fizeram muita gente se perguntar: quem aprovou isso? Prepare-se, porque alguns desses modelos parecem ter sido desenhados por extraterrestres. 10º lugar, Fiat Multipla. Quando o assunto é carro estranho, poucos nomes aparecem tão rápido quanto o Fiat Multipla. Lançado no fim dos anos 90, ele tinha uma proposta extremamente prática. Era espaçoso, confortável e conseguia transportar 6 passageiros sem dificuldades. O problema estava justamente na aparência. A frente parecia dividida em 2 andares. Os faróis ficavam posicionados em locais incomuns, logo abaixo do para-brisa, criando um visual que confundia qualquer pessoa à primeira vista. O interior também fugia completamente do padrão. Com 3 assentos na frente e um painel pouco convencional, o carro parecia ter sido projetado em outra dimensão. Apesar de toda sua funcionalidade, o Multipla acabou ficando marcado como um dos veículos mais controversos da história da indústria automotiva. Até hoje, basta uma foto dele para gerar discussões entre fãs e críticos. 9º lugar, Pontiac Aztek. Se existe um carro frequentemente citado em listas de designs fracassados, esse carro é o Pontiac Aztek. Seu visual parecia uma mistura de várias ideias diferentes reunidas sem qualquer harmonia. A dianteira agressiva, as linhas desconectadas e a traseira estranha formavam um conjunto difícil de entender. Lançado no início dos anos 2000, o Aztek possuía recursos avançados para sua época e um espaço interno bastante versátil. Mas nenhuma dessas qualidades conseguiu superar a rejeição causada pela aparência. Anos depois, ele ganhou fama mundial ao aparecer como o veículo de Walter White na série Breaking Bad. Mesmo assim, sua reputação continua intacta. Para muitos especialistas, ele permanece como um dos maiores exemplos de como um design pode prejudicar um produto inteiro. 8º lugar, Nissan Juke. Existem carros que dividem opiniões, e existe o Nissan Juke. Com seus faróis posicionados em níveis diferentes, curvas exageradas e proporções incomuns, o modelo parece ter sido inspirado em um inseto futurista. A intenção da Nissan era criar algo jovem, moderno e diferente dos SUVs tradicionais. E nisso eles realmente conseguiram. O problema é que muitas pessoas consideraram o resultado estranho demais. Embora tenha alcançado boas vendas em diversos mercados, o visual continuou sendo alvo constante de críticas. Para muitos motoristas, o Juke parecia mais um conceito experimental do que um veículo pronto para as ruas. Ainda assim, sua mecânica confiável ajudou a compensar aquilo que o design não conseguiu conquistar. 7º lugar, Reliant Robin. Poucos carros se tornaram tão famosos por motivos tão curiosos quanto o Reliant Robin. Seu detalhe mais conhecido era a presença de apenas 3 rodas. Isso mesmo, 2 atrás e apenas uma na frente. Essa configuração transformou o carro em alvo constante de piadas, especialmente por sua tendência a perder estabilidade em curvas mais fechadas. Visualmente, ele também não ajudava muito. O formato triangular e as proporções incomuns faziam o Robin parecer mais um triciclo fechado do que um automóvel tradicional. Apesar disso, ele conquistou uma legião de fãs no Reino Unido e se tornou um símbolo cultural. Mas uma coisa é certa, bonito ele nunca foi. 6º lugar, Chrysler Part Cruiser. Quando a Chrysler apresentou o Part Cruiser, a ideia era misturar nostalgia com modernidade. O resultado chamou atenção imediatamente. Com paralamas enormes, linhas arredondadas e uma grade inspirada em veículos das décadas de 1930 e 1940, o carro possuía uma aparência completamente diferente de tudo que existia na época. Algumas pessoas adoraram, muitas outras odiaram. Enquanto seus admiradores enxergavam personalidade e estilo retrô, seus críticos viam apenas um design exagerado e ultrapassado. O tempo passou, mas a discussão continua viva. O Part Cruiser permanece como um dos veículos mais polêmicos já produzidos pela Chrysler. 5º lugar, Scion Rhodeos.
Chegamos agora a um modelo que costuma aparecer no topo de praticamente todas as listas de carros feios. O Scion Rodius parecia uma mistura improvável entre minivan, SUV e embarcação. Seu teto elevado, traseira volumosa e proporções desajustadas criavam um visual extremamente peculiar. A proposta era oferecer muito espaço interno e conforto para famílias grandes. Nesse aspecto, ele cumpria sua missão. Porém, quando o assunto era a aparência, a história era completamente diferente. Muitos especialistas chegaram a descrevê-lo como um dos projetos mais confusos já colocados em produção. E olhando para ele, fica fácil entender o motivo. Quarto lugar, Aston Martin Lagonda. Pode parecer surpreendente encontrar uma Aston Martin nesta lista. Afinal, a marca é conhecida por fabricar alguns dos carros mais elegantes do mundo. Mas o Lagonda seguiu um caminho completamente diferente. Lançado com linhas extremamente retas e uma dianteira achatada, ele parecia uma nave espacial criada nos anos 70. Seu visual futurista era tão ousado que dividia opiniões por onde passava. Além disso, o interior trazia um painel eletrônico avançadíssimo para a época, reforçando ainda mais sua proposta tecnológica. Embora fosse um automóvel luxuoso e inovador, acabou ficando mais famoso pelo design incomum do que por qualquer outra característica. Terceiro lugar, Subaru Barra. O Subaru Barra talvez seja um dos veículos mais difíceis de definir. Ele era uma picape, um SUV, um carro de passeio? A verdade é que parecia ser tudo isso ao mesmo tempo. Sua dianteira robusta contrastava com uma caçamba pequena, criando proporções bastante estranhas. O modelo possuía qualidades interessantes, incluindo capacidade off-road e boa confiabilidade mecânica. Mas visualmente, deixava muitas dúvidas. O público nunca entendeu exatamente qual era sua proposta, e isso acabou contribuindo para seu desempenho abaixo do esperado no mercado. Até hoje, ele é lembrado como um dos experimentos mais curiosos da Subaru. Segundo lugar, Pontiac Transport. Antes de revelar o primeiro colocado, precisamos falar de uma das minivans mais estranhas já produzidas. O Pontiac Transport parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica dos anos 80. Sua frente extremamente longa, o enorme para-brisa e o formato aerodinâmico criavam uma aparência futurista, que chocava quem o via pela primeira vez. A Pontiac acreditava que estava apresentando o transporte familiar do futuro, mas muitos consumidores enxergavam algo completamente diferente. O visual ousado acabou afastando parte do público e transformou o modelo em um dos designs mais controversos de sua geração. Uma prova de que tentar prever o futuro nem sempre dá certo. Primeiro lugar, Ford Pinto. E chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. O Ford Pinto é um daqueles carros que ficaram famosos não apenas pela aparência questionável, mas também por uma das maiores polêmicas da história da indústria automotiva. Lançado na década de 1970, o modelo foi criado para competir no mercado de carros compactos e econômicos. Seu design era simples e sem personalidade marcante, mas o verdadeiro problema estava escondido sob a carroceria. O tanque de combustível foi posicionado de forma extremamente vulnerável na parte traseira do veículo. Em colisões relativamente leves, o tanque podia se romper, provocando incêndios devastadores. Quando esses problemas vieram à tona, o escândalo ganhou proporções gigantescas e transformou o Pinto em um dos carros mais criticados já produzidos. Visualmente, ele também nunca conquistou muitos admiradores. Suas linhas quadradas, proporções sem graça e aparência genérica faziam com que passasse despercebido, pelo menos até os problemas de segurança começarem a aparecer. O caso foi tão grave que se tornou tema de investigações, processos judiciais e estudos sobre ética empresarial, entrando para a história como um dos maiores desastres da indústria automobilística. Até hoje, quando alguém menciona o nome Ford Pinto, a maioria das pessoas não pensa em desempenho, conforto ou inovação. Pensa em um dos capítulos mais controversos já escritos no mundo dos automóveis. E aí, qual desses carros merece o título de veículo mais feio de todos os tempos? Você concorda com o primeiro lugar, ou acredita que existe algum modelo ainda mais estranho que deveria estar nesta lista? Conte sua opinião nos comentários porque eu quero saber qual desses designs mais chamou sua atenção.
Se você gosta de curiosidades sobre carros, listas incríveis e histórias surpreendentes do mundo automotivo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.